Glória a Deus. Pastor Eliseu Rodrigues, vem cá. Esse jovem que tem sido um profeta de Deus para essa geração, homem de Deus, pregador, profeta de Deus com autoridade. Diga para ele assim: Pastor Eliseu, deixe Deus te usar. Receba o servo de Deus com as palmas nessa noite. Queridos, paz do Senhor Jesus. Amém. Os que podem, por favor, abra comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Desculpa, sonoplasta. Hebreus capítulo 11, por favor. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Obrigado, irmão. Os que encontraram, por favor, digam amém. Amém. O versículo 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ainda no capítulo 11, a partir do versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. (36) a seguir, por favor. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Guarde o 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Queridos, é bom estar com vocês pela primeira vez, pastor Wagner. É um prazer conhecê-lo. Meu desejo é que o Senhor Jesus continue prosperando o seu ministério e te fazendo crescer na obra cada vez mais. Samuel Messias, prazer revê-lo. Aqueles que acompanham essa banda maravilhosa, que o Senhor os use cada vez mais. É bom, como eu sempre digo nos nossos encontros, é isso, é ministrado pela unção de Deus na sua vida. Que o Senhor preserve a sua família e prospere seu ministério cada vez mais. Queridos, depois da pregação, eu tenho 3 temas disponíveis em livros. Desta vez, eu trouxe um perfil de livro para aqueles que não têm tanto tempo para leitura física. Então, eu tenho um livro intitulado Princípios da Liderança de Paulo, Inspiração e Estratégia para o Ministério e para a Vida Cristã. Um segundo livro que trouxe Além dos Sonhos, aprendendo com José que sonhar não é suficiente. E tem um livreto que eu lancei, Aprendendo a
perdoar. Pastor Wagner, eu quero te presentear com esses 3. O livro de Paulo é 50, o livro de José é 30, o livro do perdão é 20. Você vai levar 3 livros por 100. Se sentir de Deus, compra. E se não sentir, compra para sentir. Na carta de Paulo aos Romanos, ele destaca a soberania divina. A carta aos Hebreus enfatiza a responsabilidade humana. Na carta da soberania, ele enfatiza junto a ela que precisamos simplesmente crer nas escolhas soberanas, nas ações soberanas daquele único que é livre para fazer o que bem quiser. Na carta aos Hebreus, onde o autor enfatiza a responsabilidade humana, ele também conecta a responsabilidade humana com a fé. Você só se submete à soberania divina pela fé. E você sabe que é responsável pelo que faz. E quando você sabe que é responsável pelo que faz, você precisa buscar graça para não viver praticando tolices. E só não vive praticando tolices quem vive pela fé. O que é essa fé que me faz evitar os caminhos tortuosos e tolos? Será que a fé é um sentimento? Não. Algumas pessoas dizem, estou sentindo. Sim, somos seres sensitíveis, temos emoções, mas a fé não está ligada às emoções. Os sentimentos dependem de circunstâncias externas. Os sentimentos são volúveis. A fé não pode ser. Será que alguns dentre nós estamos afirmando ter fé e não estamos tendo apenas fé na fé? Vai acontecer porque eu creio e não porque Deus pode ou quer. Vai acontecer porque minha mãe crê, vai acontecer porque meu pai crê, vai acontecer porque meu pastor crê, vai acontecer porque a igreja crê. Isso é fé na fé. Porque eu creio, eu sei que vai acontecer. E quantos na Bíblia que creram e não viram acontecer? Eu quero falar a vocês essa noite sobre o que é fé. Esse é um tema muito simples. E eu confesso que eu não sou muito bom para tema. O que é a fé? O capítulo 11 de Hebreus nos mostra, através de narrativas resumidas, o que é a fé. Primeiro, fé é fundamento. O que é um fundamento? Uma base para se iniciar uma construção. Versículo do número 1, a fé é o firme fundamento. Tudo isso aqui baseia-se na fé. Para que trazer um cantor com banda, com músicas lindas, para eu ficar em pé o tempo todo que ele canta? Ele manda eu levantar a mão, eu levanto. Ele manda eu ficar em pé, eu fico. Ele dança para o lado, eu danço. Ele ergue a voz, a gente ergue a voz. Ele canta baixinho, a gente baixa a voz. Por quê? Que trazer um pregador de fora para vir pregar, eu sentar, escutá-lo e ele ainda fica estressado se eu não prestar atenção. E eu tenho que sair daqui preparado a praticar o que ele pregou. Se você não crê, você perde tempo. Você está ouvindo um ministro adorar a Deus e você entra na dimensão da adoração porque você crê na unção que o mesmo carrega. Você crê na autoridade que a palavra dá ao pregador que prega. Porque você, dessa idade, se submete à liderança de um pastor que tem a idade para ser seu filho, seu neto. A fé é o firme fundamento. Porque você que tem acesso a podcast, internet, todo tipo de livre conhecimentos, você só se submete a um. E qualquer outra coisa que você lê, se não se adequa a ele, você critica, você para de ler ou você questiona. A fé.
Por que você crê que todas as coisas existem pelo haja de um Deus Todo-Poderoso? É a fé que é o firme fundamento. Se não tiver esse fundamento de que tudo aqui é pela fé, pode cantar cantor, pode pregar pregador, pode abrir igreja pastor, tô nem aí. Por quê? Porque eu não tenho a fé. Eu não tenho fé em nada disso que acontece. É por isso que a gente não tem que ficar muito preocupado com quem em nada crê. Porque quem em nada crê, nenhuma credibilidade no céu tem. Por quê? Porque o céu é pela fé. Então, a fé é o fundo. Se você não se fundamenta na fé, não leia esse livro. Ah, é livro de homens. A fé é um fundamento. E eu me baseio na fé para afirmar que isso aqui é um livro de Deus, confiado aos homens. Ah, mas eu não creio. Aí o problema... Pela fé eu digo. Ele declarou e tudo passou a existir. É fé. Mano, miga, como é que tu crê nesse negócio de um Deus que nasce de uma mulher que é virgem? Não dá pra entrar na minha cabeça. Tu crê num Salvador que vem lá do céu, entra na barriga de uma mulher que é virgem, e tu diz que ele é santo por causa disso. É pela fé. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É fé, eu creio nisso. Se você não tiver fé, você se perde na doutrina da encarnação. E se você nega a encarnação, você nega que alguém te substituiu na cruz. E se você nega que ele morreu por você, você nega que ele ressuscitou. E se ele não ressuscitou, sua fé é vã. Vaza, vai pra macumba. Paulo chamou a encarnação de mistério. É pela fé. A própria Maria assustou. Como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Como é que eu vou ficar grávida? É só crer na minha palavra, Maria. E o verbo se faz carne e passa pela matriz, porque se ele não encarna, que moral teria ele para dizer que vai me sustentar nas minhas fraquezas sem saber o que é fraqueza? Que moral teria ele para me dizer que vai me dar força nas tentações se ele nunca passou pelas minhas tentações? Então ele precisava passar pelo que passamos para dizer: eu venci e te dou graça para vencer pela fé. A fé é o firme fundamento. Se você vai fazer faculdade sem esse fundamento, eu te dou 6 meses para tu falar todos. Se você não tem a fé como firme fundamento, você vai sair de lá dizendo que se descobriu. Eu me descobri. Aí eu mando tu voltar para a cobertura. Se cobre de novo. Se você não tem esse firme fundamento que é a fé, o que o professor comunistinha fala é o que ele quer falar, é a ideologia dele, mas não vai abalar minha fé. Se você não tem esse fundamento de que a família é a base de Deus para a sociedade, de que a igreja é a voz de Deus na sociedade, de que a Trindade, o nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você não se fundamenta nisso, você vai sair de lá negando a Trindade, negando o inferno, negando o céu, negando que Jesus é Deus, um monte de coisa. Daqui a pouco a irmã já está fazendo parte do FFF. FFF, feminista fedorenta. Homem não presta, pastor não presta, homem nenhum presta. Por quê? Porque você chegou lá sem fundamento. Tem uns que antes da faculdade eu vou chegar lá, vou arrebentar, vou ganhar todo mundo para Jesus, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Eu vou chegar lá e vou arrebentar. Irmão, tem leão que é vencido, tem leão que é silenciado. Existem momentos que o mais importante não é você rasgar o leão como Davi. Existem ambientes que o mais importante não é rasgar o leão como Sansão, é sair da cova vivo como Daniel. Preservado pela fé. Eu não estou te mandando fugir da faculdade. Agora, se você não está firmado na fé, não vá não. Você vai envergonhar sua família. Vai envergonhar seu ministério. Vai envergonhar o nome de Jesus.
Agora, se você tem esse fundamento, porque a fé é a base, é o fundamento, está preservado nela, encara, irmão. Segundo lugar, a fé independe do que se vê. Versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se espera. Se espera, não está vendo, está chegando. E a prova do que não se vê. Como é que você crê no que você não está vendo? Eu tenho fé. A fé prova para mim. A fé me faz sentir que o que não estou vendo é real. Ninguém está vendo o Espírito Santo agindo em nosso meio, mas estamos sentindo. A fé é a prova. A fé é aquilo que me faz firmar na palavra de Deus, mesmo que vendo eu não esteja aquilo que eu desejo. Olha o versículo 27. Pela fé Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. O texto não está dizendo que ele estava vendo o invisível. O texto está dizendo que ele estava se comportando como quem vê o que ninguém vê. Como vendo o invisível. A fé não depende do que se vê. Jesus vai curar aqui hoje. Eu não estou vendo nenhum médico, eu não estou vendo nenhum remédio sobrenatural, mas eu creio que Jesus cura. A fé é aquilo que não depende do que se vê. Então, se você tem a fé, se você tem a certeza, se você tem a convicção, porque fé é certeza, fé é convicção, você se comporta como se já estivesse vendo. Não sei se vocês sabem, eu sou baiano, eu sou ali de Ilhéus. Desde a minha infância eu prego. Se com 34 eu sou desse tamanho, imagine com 5. A minha tia está aqui, cadê? A tia velha e primo. A minha tia tá facinho, tia. Irmã do meu pai. A mais bonita da família, lá do meu pai. Meu primo. Aí, então, a minha avó me levava para o ciclo de oração, escola dominical. A minha avó me instruía no caminho da oração. E suas profecias me faziam ver o que eu vivo hoje, só que era pela fé. Então, quando eu ia ficar com a minha avó, chegava o momento de brincar de bicicleta na rua. Aí ela ficava na porta, ali preocupada com o movimento dos carros. Ela dizia, vá para a praia. E aí eu ia brincar na praia. E ela determinava o tempo. Porque eu tinha o tempo de brincar, de orar e de ler Bíblia. Mas por quê? Porque eu já era pregador. Se eu já era pregador, mesmo que não reconhecido, eu tinha essa chama e esse desejo, eu precisava já me comportar conforme aquilo que eu queria viver. Eu lembro brincando com a minha esposa recém-casada, dirigindo um carro seco. E ali, quando eu vi ela incomodada pelo calor, eu dizia, fecha o vidro que eu vou ligar o ar. E metia vento na cara da bichinha. E a gente ali brincando, se comportando como se o carro tivesse acondicionado. Aí eu dizia, vou apertar a embreagem, terceira. Ela passava a marcha, eu dizia, é automático. Era uma brincadeira, como se estivéssemos vendo ou já dentro de um carro que desejaríamos estar. Ana, ela vai orar no templo e ela não bebeu bebida forte. Aí o sacerdote olhou para ela e disse assim, na próxima a irmã bebe menos, aparta de ti o vinho. Ela levanta e diz assim, meu senhor, eu não bebi bebida forte. Aí eu pergunto, pergunta retórica, você não precisa responder. Eu pergunto, que tipo de pedido ela fez? Ela pediu a Deus um nazireu. E quando você volta de 1 Samuel 1 para Juízes 13, mãe de nazireu não podia beber bebida forte. Como ela vai pedir nazireu, ela não pode beber bebida forte. Se ela bebesse bebida forte, ela não poderia pedir um nazireu. Então ela já chega no templo se comportando conforme o sonho. Irmão, você quer prosperar, mas dorme 4 horas da manhã, kkk, no TikTok alheio. Você quer ter conhecimento na palavra, mas você não lê um livro por mês. Você gasta na pizza, gasta no sanduíche que passa no máximo 3 a 6 dias dentro de você, mas num livro que gera conhecimento para toda a vida você não investe. Você não se comporta conforme o sonho. Como diz o Cláudio Duarte, a irmã quer casar com um príncipe, mas beija o reino inteiro. Fica piriguetando, querendo achar um instrumento de Deus para a vida dela e não acha. E ele também. O irmão quer uma Rebeca, mas é pior que Sansão.
não se comporta como Isaac. A fé é a prova do que não se vê, é a certeza do que se espera. Pela fé eu me comporto assim, porque eu sei que lá na frente aquilo que é invisível aos olhos dos homens vai chegar na minha mão. Ah, irmão, eu lembro eu brincando de cultinho. Meu Deus! Tu sabe o que é cultinho? Criança liderando criança num culto ao Senhor. Aí meu irmão Daniel, que faz minha agenda hoje, juntava as bacias, panelas da minha mãe e com os garfos, pacataca, pacataca, pacapu, elas baquetas. O Felipe, compositor de Essa Casa é Sua Casa, nós deixamos. Felipe Rodrigues, pegava madeira e enchia de corda e dizia que era o violão dele. Nos comportando conforme o sonho. A fé te faz se comportar como se estivesse vendo o que ninguém vê. O seu comportamento evidencia o que você crê. Meu Deus! Hoje eu estou com 15 anos de casado. Quer dizer, vou fazer, homem sempre erra a data. A Luana me conheceu, eu não a vi, ela que me viu, eu. Ela apaixonou primeiro, como sempre. Era um congresso de missões, e ela estava representando o Irã. Então ela estava com a burca, só os olhos para fora. Como é que eu ia ver o negócio daquele? E o que o pastor fez? O pastor mandou Luana me buscar na entrada do prédio. Oi, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmã. O pastor mandou te conduzir ao púlpito. Vambora, irmã. E eu, aquele cembaleanozão antigo de maleta. Um terno defunto era maior. A maleta cheia de fita, de pregação. Quem é Nutella não sabe o que é isso. E ali, meu irmão, a Luana me conduziu ao púlpito lá, me deixou. E ela voltou para a mãe dela. Mãe, ele é lindo. Ela com 13, eu ia fazer 16. Aí me elogiou para a mãe dela, que hoje é minha sogra. Aí minha sogra falou assim: minha filha, se for de Deus, o sentimento permanece. Meu Deus, já tem sentimento. Acabou de conhecer, já tem sentimento. Se for de Deus, o sentimento permanece. E aí, meu irmão, preguei naquele dia e fui embora. 4 anos depois, a Luana ainda estava apaixonada. Não tinha WhatsApp, tinha Orkut. Ela ficava caçando algumas coisas sobre mim, achou uma comunidade Eliseu Rodrigues, que nem eu sabia quem tinha feito, irmão. O que ela fez durante esses 4 anos? Como que ela estava se comportando? De 6 em 6 meses comprava uma aliança na feira e colocava no dedo. Se prevenir, meu irmão. Tem os cadernos com meu nome lá, de ano em ano. Eliseu, meu amado. A porta do guarda-roupa é Eliseu e coração. Falei, rapaz, que show, velho, que chique, eu sou top. É sério. A fé faz isso, irmão. Tem muita gente aqui que tem a fé, mas falta esse comportamento como se estivesse vendo o invisível. Terceiro lugar, a fé é demonstrada em obras, capítulo número 11, versículo 4. Quando eu parar, você repete a última palavra, assim, pela fé Abel ofereceu. O que Abel fez? Ofereceu. Isso, quando eu evidenciar a palavra, destacar a palavra, você repete. Pela fé Abel ofereceu. 7. Pela fé Noé fez a arca. Povo inteligente. 8. Pela fé Abraão obedeceu. A fé está ligada às obras. Quem crê trabalha, quem crê age, quem crê evidencia em obras. O texto tem vários exemplos de ações, para a gente não perder tempo, para não perder o foco. Abel oferta, Noé
marca, Abraão, obediência, agindo. Como que eu sei que você crê? Tiago diz: me mostre suas obras e eu verei sua fé. Se cremos, agimos e não só falamos. Eu creio que Deus... Você viu a oração que o pastor fez aqui? Ele me disse hoje que não é muito ligado à política, mas a economia o senhor está top. Uma oração atual, conforme a necessidade. Se você estava ligado na oração, você viu uma oração necessária. Nós oramos pela fé, mas como nos comportamos? Se nós não aprendermos à luz das Escrituras, à luz daqueles que já vivenciaram a prosperidade, como administrar, não adianta vivermos profetizando e fazendo campanha de envelope. Se você crê na preservação que Deus dá à sua renda, através do dízimo, oferta, sustentando o missionário, existe por trás disso, porque a oferta, o dízimo, enviar a oferta para missionário é ato de fé, mas é preciso agir em direção à prosperidade. Eu, como pregador, eu creio que Jesus cura, mas eu preciso orar para que Ele cure. Eu, como pregador, creio que Jesus salva, mas eu preciso fazer com que o pecador se desperte, que ele precisa da graça restauradora de Jesus. Quem tem fé precisa demonstrar a sua fé em obras. Então, esse terceiro ponto está conectado ao segundo, se comportando como se já estivesse vendo aquilo que crê na promessa, aquilo que sonha e aquilo que deseja. Em quarto lugar, a fé, primeiro, é base. Segundo, não depende do que se vê. Terceiro, a fé não te põe no centro. Está aqui, versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem aqui? A Deus. Então, bora lá. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, no versículo 6, Não, esse plugin offline é língua estranha, irmão. 6. Tá, o povo já sabe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Alguns pegam isso aqui e pensam, já que eu tenho fé, Deus vai me agradar. Mas o texto é o contrário. Se eu tenho fé, sou eu quem vou agradar a Deus, ainda que Ele me desagrade. Sua fé não é uma varinha mágica de que tudo que você sonha, deseja, planeja, Deus fará conforme você quer. Deus não mima crente. Você não é bebê, igreja não é berçário, Jesus não é babá. Ele não é obrigado a te agradar em nada. A verdadeira fé ainda que Ele me diga não, eu digo sim para Ele. Ainda que Ele feche as portas, meu coração se manterá aberto para Ele. Ai, irmão, isso é fé. O que é fé, pastor? Ainda que Deus me entristeça, frustrando meus sonhos, eu vou alegrá-lo crendo que Ele tem algo maior e melhor para mim. Foi cantado aqui: os meus caminhos, os meus planos são maiores e melhores que os teus. E como o pai, Ele vai te corrigir. Como o pai, Ele vai te disciplinar. Como o pai, Ele vai te dizer não. E a verdadeira fé te preservará, te manterá congregando, vendo a obra se desenvolver, ainda que Deus te diga não. Isso é fé, irmão. Você não é o mais importante quando crê. Na realidade, quem crê é o mais dependente. Quarto lugar agora, né? Primeiro, a fé é fundamento. Segundo, não depende do que se vê. Terceiro, é demonstrado em obras. Quarto, não nos põe no centro. Quinto, a fé gera coisas novas. Existem sim, já foi profetizado aqui, eu criei e tomei posse. Deus
fazendo coisas novas. Haverá um novo hino, haverá um novo testemunho, haverá uma nova canção, haverá um novo sonho. E a fé gera coisas novas. Ela não se mantém apenas ao ontem, ela nos gera, ou gera em nós algo novo da parte de Deus. Se não vejamos, volte comigo para o versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Tem como projetar para mim Gênesis capítulo 5, por favor? Rapaz, é rápido, gostei. Gênesis, a gente ia competir, mas ele já ganhou, ou ela, não sei quem está aí. Gênesis capítulo 5 já está lá. Olha só, eu disse que a fé gera coisas novas. A fé rompe ciclos. A fé anula aquilo que todo mundo já estava se acostumando em ver, em enxergar, em contemplar. Gênesis capítulo 5 vai mostrar na prática o efeito do pecado na humanidade. Versículo 4. Versículo 4. Foram os dias de Adão, depois que gerou há 800 anos, gerou filhos e filhas. Foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Se cumpriu o que Deus falou em Gênesis 13, que quando comesse o fruto, morreria. Instantaneamente ele morreu espiritualmente, processualmente ele morreu fisicamente. Versículo 6. Viveu 105 anos, gerou a Enos. Viveu 7, depois que gerou Enos, 807 anos. Gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de 7, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, gerou. Viveu Enos depois que gerou Cainã, 815 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. Você está percebendo que é tudo igual? O cara nasce, gera, morre. Bora lá, 1, 2, 3. Nasce, gera, morre. É um ciclo que vai com Adão, com Sete, com Enos, com Cainã, com Malalel, com Jared. Aí chega em Enoque. Quando chega em Enoque, versículo de número 22, já começa assim: andou Enoque com Deus. Em Hebreus 11 diz que foi pela fé. Primeiro, andou Enoque com Deus. Versículo de número 24. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Todo mundo vinha assim, ó: nasce, gera, morre. Nasce, gera, morre. Quando chega em Enoque, nasce, anda com Deus, gera e sobe. Nasce, anda com Deus, gera e sobe. E Hebreus 11 diz: foi pela fé. Foi orado aqui, irmão. O Samuel Messias cantou, o pastor orou. Deus está te dando coisas novas, novos planos, novos sonhos, novas mensagens, novas composições, novas inspirações. Eu creio no que eu estou pregando, senão eu não estaria pregando. Crie, por isso falei. Haverá um novo de Deus pela fé. Haverá algo novo na sua família. Você vai romper esse ciclo vicioso de vícios, esse ciclo vicioso de adultérios, esse ciclo vicioso de violência. Em nome de Jesus, há uma novidade de Deus pela fé. Continuando o texto, para a gente caminhar para a conclusão. Agora é a quinta ou sexto? Sexto, a fé gera coisas novas. Quinto, sexto lugar, a fé nos torna estranhos. Quem tem fé é diferente. Quem tem fé é estranho. Ele se comporta como tal no mundo dos iguais. Versículo de número 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra estranha. Abraão já está na terra da promessa, mas ele se comporta, ele vive como um estranho. O que é alguém que tem uma fé que o torna estranho no mundo dos iguais? Não ri do que todo mundo ri. Não se alegra com o que todo mundo se alegra. Não dá espaço para o que todo mundo dá espaço. Não acha comum para o que todos acham comum. Não dá legalidade para o que a maioria dá.
E aí passa a ser chamado de quê? Chata, chato, polêmico, polêmica, metida, se acha. É um monte de nome que tu carrega. E quem foi que disse que tu tem que se submeter aos ditames mundanos? É porque a gente não quer mais viver pela fé que nos torna diferentes, que a gente está aceitando todo tipo de opinião. E quem aceita qualquer tipo de opinião vai acabar aceitando qualquer tipo de comportamento, irmão. Abraão está na terra da promessa, mas ele se comporta como estranho. Eu só vou dar um exemplo para você. Onde ele chegava, todo o ambiente tinha seus ídolos. Aí Abraão chega e levanta altar. Ele chega numa terra estranha e ele levanta um altar. Aí alguém diz, opa, ele tem um ídolo, bora saber qual é o Deus dele. De repente ele deixa o altar vazio. Todo mundo tinha altar e tinha ídolo. Ele levanta altar, mas não tem ídolo. O que está acontecendo com esse camarada? Onde ele chega, levanta o altar e a gente não conhece o Deus dele. É real, mas é invisível. É mistério esse Deus. Um cara estranho em Canaã. Se o mundo vos ama, disse Jesus, é porque vocês pertencem a ele. E quando eu digo mundo, eu estou falando de sistema que se opõe a Deus. Você pode ter amizade com pessoa que vive na prática da homossexualidade? Pode, qual o problema? Seguir a paz com todos. Comunhão não. Você pode ter amizade com alguém que fuma, bebe? Pode. Agora comunhão não. Vocês estudam no mesmo local, vocês trabalham no mesmo local, tudo bem, ela fez a escolha dela, ele fez a escolha dele, agora ela sabe o limite dela, ele sabe o limite dela. Eles não vão falar de moralidade sexual perto de você, eles não vão se sentir felizes falando sobre drogas perto de você, eles não podem se sentir à vontade falando mal de pastor perto de você, porque você é estranho. E se começar você combate, se começar você diz perto de mim não. Se começar você diz, não fala do que você não entende. No mundo dos iguais, no mundo em que tudo é aceitável, alguém tem que fazer a diferença pela fé. Então tem ambientes que não vai caber você. Tem assuntos que não vão querer conversar com você. Por quê? Porque tu é chato. Se falar isso aí, ela sai do grupo. Se brincar assim, ele briga. E brigo mesmo. A igreja se impõe na diferença que a Bíblia exige. Então Abraão está na terra da promessa, mas a Bíblia diz que ele habitava naquela terra como em terra estranha. Por quê? Por causa do versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos e o construtor é Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Você é diferente quando você olha para as coisas dessa terra e vê que tudo aqui é passageiro. O que vem de cima é o que permanece. Irmão, quem vive pela fé não se deixa levar por conquistas ou por perdas materiais. Ele usufrui das coisas como se não tivesse. Ele não se gloria naquilo. A glória dele é a fonte. A glória dele é de onde vem. Isso é o que nos torna estranhos. Pessoas se casam por amor a dinheiro. Pessoas se divorciam por amor a dinheiro. Pessoas viram crente por amor a dinheiro. Pessoas desviam por amor a dinheiro. Pessoas se tornam amigas das outras por amor a dinheiro. Pessoas desfazem amizades por amor a dinheiro. Se o crente ama a Deus acima do materialismo, ele é um estranho nessa terra. A santidade é o que nos move em direção ao comportamento da diferença. Sétimo lugar, é o sétimo ou o sexto? A fé gera renúncia. Como é que eu sei que eu creio? Como sei que minha fé é verdadeira? Quando eu renuncio. Olha o versículo 8.
Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Ele renuncia à casa do pai, ele renuncia à sua terra. Quem me ouve diz amém. Ele renuncia à sua terra, ele renuncia à casa do pai. Irmão, se você começar a ler Gênesis a partir do capítulo 12, você vai ver que onde Abraão chegava, ele se instaurava ali, se instalava ali, levantava um altar e vazava. Ele prosperava e vazava, porque a ordem de Deus para ele era peregrinar. Então ele vai renunciando, renuncia o Egito, renuncia Betel e vai renunciando um monte de lugar que ele chega. Quando você chega no capítulo 22, Deus diz assim: Abraão, eis-me aqui, Senhor, pega teu filho e oferece em holocausto. Por que você se assusta quando lê esse texto? Primeiro, porque você pensa que ele é um menino. Isso é papo de ateuzinho de net, e não é. Isaac era um rapaz. Isaac se entregou no altar. Por que a gente se assusta quando vê Deus falando com Abraão? Oferece o seu filho no altar. É porque ele veio renunciando lá atrás, renunciando. Quando chegou numa renúncia culminante da sua vida, ele já estava desapegado das coisas da terra, ao ponto de ter fé para dar a Deus qualquer coisa que Deus lhe pedisse. Se você não for renunciando aquilo que você sabe que pode renunciar, se você não vai deixando para trás aquilo que deve ser deixado, hoje vai chegar um momento crucial que você teria que renunciar e vai cair. Vai chegar um momento que você teria que ter dito não, mas nas oportunidades que você teve de aos poucos renunciar à mentira, renunciar ao prazer momentâneo, renunciar a certas pessoas, renunciar a certos ambientes, você foi achando normal, foi abraçando tudo que dava para abraçar. Quando chegar o momento de Deus exigir o teu Isaac, aí você desvia, aí você vira ateu, aí você abre mão do ministério, aí você não crê mais na Bíblia, não crê mais em Cristo. Por quê? Porque você, como Abraão, não enfrentou um processo de renúncias. Se você tem fé em Deus, o seu problema não é a falta, é o excesso. Então às vezes você pensa que o que você precisa é receber, e quando você tem a verdadeira fé, você se pergunta: do que eu estou precisando me esvaziar? Porque é o volume do seu vazio que determina o quanto você pode ser cheio. Deus vai nos esvaziando em todas as áreas, em certas áreas da nossa vida, para nos acharmos vazios e quebrantados. É desse modo que pela fé você se torna completo nele. Só se você pode, só levante a mão, fale nada, só levante a mão, só levante a mão. Meu Deus do céu, que luto para levantar a mão. Levante a mão, diga: Senhor, aumente minha fé a tal ponto de que Cristo me seja suficiente. Você sabe o que entristece Deus. Você sabe o que fere a noiva. Você sabe o que bloqueia seu ministério. Pela fé, esses renunciaram e fizeram a sua história. Penúltimo lugar, a fé é sétimo ou oitavo? Sério? A fé é o poder que se equilibra entre conquistar e suportar. Tem gente que pensa que a fé é um receptáculo para a conquista. Me dá minha vitória para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir, e se não me der eu vou desviar, e se não me der eu vou mudar de igreja. É um receptáculo, sanguessugas de Jesus. E a propaganda dos cultos é: venha receber, venha receber. E a gente se arruma dizendo: eu vou para o culto para receber, eu vou ao culto para receber. Quando na verdade o culto é serviço e entrega. Deus é o cliente, você é o garçom. Você entrega no culto daquilo que você se enche em casa. Mas eu não posso anular que a fé gera conquistas.
Pela fé, essa igreja chegou onde chegou. Pela fé, essa igreja vai crescer. Pela fé, sua família vai prosperar. Pela fé, você vai alcançar o que Deus tem para a sua vida. Amém, gente? A fé se equilibra entre conquistar e suportar. Eu provo no texto. Capítulo 11. Olha essas conquistas. Versículo 33. Se você é pentecostal, você vai pegar o fim, você vai pegar o ponto certo de glorificar. Quer ver? Ó? Pela fé venceram reinos. Aleluia, glória. Dormiu. Vou dar mais uma chance, me estresse não. Pela fé venceram reinos. Acordou. Praticaram a justiça. No mundo torto, sujo, caído, miserável, pobre, cego e nu, praticar a justiça é um grande feito, irmão. Sabe o dia que você fala, sabe o dia que você diz assim: rapaz, hoje eu não menti. Porque a cada dia você está sendo liberto. Santificação é um processo. Ó, pela fé venceram reinos. Isso é conquista, sim ou não? Sim. Me ajuda, sim ou não? Sim. Praticaram a justiça, conquista, sim ou não? Sim. Alcançaram promessas. Pastor Michel Ramos de Ilhéus, Bahia, eu pregando no bairro chamado Esterlândia. Ele olhou para mim e disse bem assim, ó: Deus vai te colocar para pregar nos Gideões missionários, e quem não crê que morra da testa. Irmão, eu tinha uns 15 anos. Deus vai te colocar para pregar nos Gideões. Amém. Quem não crê que morra da testa. Eu, como assim? Ele quis dizer que assim como é impossível alguém morder a própria testa, será impossível você não pregar nos Gideões. Eu pregando nos Gideões, eu vi, alcancei a promessa. A gente passava na rua assim, né? E os meninos ficavam fazendo piada. Ficavam me xingando e tal, fazendo brincadeira pesada. Eu dizia: tua mãe. Como é que é? Se xingou minha mãe, vem pra cima. Rapaz, você acabou de sair do culto, o rapaz me xingou. Aí meu pai dizia: não estressa não, meu filho. Por quê, pai? Ele falava assim: eles estão com inveja. Eu falei: inveja de quê? A gente mora na mesma rua, cheio de lama, cheio de bicho, o maior nojento nessa rua. O que é inveja de quê? Os meninos, tá? A gente estuda na mesma escola, congrega na mesma igreja. Ah, você acabou de chegar da Europa, rapaz. Eu tinha acabado de chegar de uma roça, meu Deus, andando de jegue pra pregar. Aí outro estresse, você acabou de chegar nos Estados Unidos, rapaz. Ah, eles sabem que você vai pra Portugal semana que vem. Oh, meu Deus do céu, eu tava indo pra Itororó. Quem pegou, pegou. Você vai para Portugal semana que vem, rapaz. Irmão, eu nunca me esqueci. Cada país que eu desço, Deus me leva lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, de Ilhéus, Bahia, senhora deles, minha não. Há 25 anos atrás, 25 anos atrás. Pela fé se alcança a... A Luana não podia gerar, não podia. E o problema era nela e em mim. Hoje temos 2. E ela quer mais um. Eu disse: chega! Vou nada! Não, meu irmão, quero não. 2 tá bom, um casalzinho abençoado. Alcançamos a promessa. Pela fé, alcança-se a promessa. Então eu vou ler de novo. Pela fé alcançaram promessas. Ó que chique, ó que chique. Tá aí, né? Tá bom. Fecharam as bocas dos leões. Ei, lembra que você só conhece um. Isso aqui talvez você lembre. Não, eu só lembro um que viu boca de leão fechar, que é o Daniel. Mas o texto tá no plural. Fecharam as bocas dos leões. Houveram outros. Sansão venceu o leão, Davi venceu o leão, Daniel venceu o leão. E tem muitos na história. Olha o que o texto está dizendo. Mais uma conquista pela fé. 34. Apagaram a força do fogo. Sabe o que é isso aqui? Diga: livramento. Eu preciso que você se envolva nisso aqui, pelo amor de Deus. 34. Escaparam do fio da espada. Isso é o quê? Livramento. Da fraqueza tiraram força. Sabe o que é isso? Tiraram vantagem da desvantagem. Pela fé. Agora olha essa conquista.
conquista, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. O exército veio contra eles. Pela fé, eles foram para cima e os exércitos perna para quem tem. Porque a fé gera conquistas. Sim ou não? Livramento, sim ou não? Sim, ó que bonitinho. 35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. A viúva de Sarepta, o filho morre. Elias ora, o menino ressuscita. A mulher rica de Sunem, o filho morre. Eliseu ora, o menino ressuscita. Filho da viúva de Naim, levanta, rapaz. E o rapaz levanta. Lázaro vem para fora. Marta e Maria, as mulheres receberam seus mortos. Olha que coisa linda. A fé gerando conquistas. Só que no 35 uns foram torturados pela é a mesma fé. No mesmo Deus, no mesmo Cristo, na mesma palavra. Ah, pastor, mas estava conquistando o reino, escapando do fogo, fechando boca de leão. É, pela fé, onde você congrega na mesma igreja dos que venceram o reino, fecharam boca de leão e botaram exército para vencer. Eles foram torturados. Agora. Não aceitando o seu livramento. Como, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que no versículo 33, 34, a gente tem livramentos. E esses que têm a mesma fé, chegam no 35, torturados e não aceitam o livramento. Eles rejeitam o livramento. Porque aqueles que receberam o livramento, o anjo do Senhor descia, a glória de Deus descia e gerava livramento. Esses do 35 não é Deus que está descendo para livrar. Esses do 35, Deus está testando a fé. E aí chega um homem, chega um rei, chega um perseguidor e diz assim: se você negar o nome de Jesus, a gente para a tortura. Se você negar o nome de Jesus, a gente não mata a sua família. Se você negar o nome de Jesus, a gente não arranca a sua cabeça. Isaías, se você negar tudo que você pregou, a gente não serra você. Estevão, se você negar tudo que você pregou, a gente não apedreja você. 36, apedrejados, serrados. Isaías dizia: me serrem, mas eu não arranco nenhuma palavra do que disse. Estevão disse: lancem pedras, pois eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Irmão, é a mesma fé. Só que nós viciamos na fé que conquista e não queremos crescer na fé que suporta. Escárnios, açoite, cadeias, prisões. 37 diz assim, desamparados. A cada 5 minutos morre um crente no mundo por não negar o nome de Jesus em algum país. Eu estou falando de perseguição, não é morte natural. Morre, dá um Google em casa, a cada 5 minutos por não negar Jesus, a família assassinada. Missionários cortados e colocados em latões. E você quer desviar porque não te venderam fiado na cantina. Você deixou de vir à igreja porque não citaram o seu nome. Porque te viciaram na fé que conquista e não te ensinaram que a fé verdadeira suporta. Desamparados. Eu rodo o Brasil, o mundo, e eu ouço o testemunho de pessoas que quando vem aqui, se entrega para Jesus, aí chega e posta alguma coisa, posta uma foto comigo, ou com um cantor, ou com um pastor, um versículo, alguma coisa. Chega na escola, já é zombado, rejeitado. Irmãs, mulheres que se entregam a Cristo no culto. No outro dia, se eu pregar 2 dias na igreja, o pastor fala: o marido colocou a mulher para fora de casa. Os pais colocaram o filho para fora de casa. Porque se você for ser crente, eu não te quero mais na minha casa. Eu preguei agora, Minas Gerais, interior de Minas. O irmão estava conversando comigo em lágrimas no restaurante. A minha família me excomungou há 2 anos. Ninguém fala comigo, ninguém me liga, ninguém me dá um contato, nem no Natal, nem aniversário. Por quê? Porque eu saí do catolicismo para o protestantismo. Porque eu aceitei a Cristo. Está escrito aqui, desamparados. Minha esposa evangelizou uma moça chamada Hélvia. África.
Luanda. Essa menina se entregou a Cristo buscando ajuda pela internet, e a Luanda começou a conversar com ela, começou a evangelizá-la, e ela começou a mandar prints para a Luana dela tentando se matar, remédios que ela queria tomar vários de vez, e o motivo, a Luana chegou no motivo: o pai dela abusava dela. E por que o pai dela abusava dela? Porque a mãe dela disse para ela: se for para você ser crente, eu deixo que ele abuse de você, até você desistir disso e voltar para a feitiçaria. Ela até hoje chama a Luana de titia, e a gente orando, a gente evangelizando, a gente pregando. Um dia eu falei para a Luana: faz uma chamada de vídeo, para eu xingar essa mulher todinha, essa mãe dela, faz chamada de vídeo. E a Luana fez uma chamada de vídeo via direct. Quando a mulher atendeu, eu falei: ó, filha do Satanás, eu tô sabendo de tudo que você... A Luana: não, pelo amor de Deus, eu não falo. A Luana começou a falar com aquela ética, aquela educação, e eu aqui no telefone atrás de ligando os Gideões, liguei no Bom Samaritano, liguei vários pastores da África para tentar tirar a menina de lá. E ela atendeu a Luana dizendo: eu já mandei ela para fora de casa. E a Luana perguntou: por que você fez isso? Ela disse: o nome dela é Hélvia, você sabe o que significa? A Luana disse: não, eu não sei. Ela disse: aqui Hélvia significa luz, e a luz dela me incomoda. Uma mãe com inveja da filha, a luz dela me incomoda. Ou ela volta para a vida de antes para voltar para casa, ou se ela for continuar crente, eu não aceito ela em casa. A Hélvia sumiu depois dessa conversa 3 meses, e a Luana me culpando: é por causa de sua casa, a mãe dela fez alguma coisa com a Hélvia, você xingou a mãe. Eu falei: só xinguei que via do cão, e ímpio é o quê, né? Filha do cão, não? Irmão, 3 meses sem falar com a Hélvia, aquela preocupação, e eu pedindo oração no Facebook, a Luana também. A Hélvia estava fora de casa, foi recebida por uma missionária, mandou uma mensagem no direct lá da Luana. Ela foi colocada para fora, apanhou do pai, apanhou da mãe, ela preferiu sair, tá aqui, tá crente, tá se alimentando em Deus, tá firme em Deus. Não, o top é agora, o top é agora, o top é agora. Aí a Luana falou: Hélvia, como é que você tá? Eu: tô bem, titia, meu pai morreu. Eu falei: peraí, o pai morreu? Morreu. Eu falei: e a mãe? Aí ela disse: a minha mãe aceitou Jesus. Aleluia! Tem mais! E na escola, titia, eu sou a missionária, ganhei 33 colegas para Jesus. Ai, irmão! Ainda que seu pai e sua mãe te desamparem, não perde a fé. Ele nunca vai te abandonar. A fé não é só para conquistar, é para suportar. Vai ter dor, vai ter solidão, vai ter luta. Você vai chorar contra a sua carne, você vai chorar contra a sua natureza humana e caída. Você vai lutar no jejum, vai lutar na oração. Poucos vão compreender, mas Ele não te abandona. E quem passa pelo que poucos passam, vai chegar onde poucos conseguirão chegar. Então, pelo amor de Deus, lute pela fé. Deus vai transformar essa fraqueza em força. Isso quer dizer, aquilo que te humilha vai ser a base para você cuidar de outros que enfrentam o que você enfrenta. E eu disse que era o penúltimo, porque o último é isso aqui, ó. Fé não é coisa de gente famosa. Posso fazer uma pergunta? Algumas? Tu vai responder? Abraão é famoso? Não, Abraão não é famoso, não. Não é não? Famoso é você. Para de desprezar a fama, irmão. A Bíblia diz que a fama de Josué espalhou pela terra. A Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou pela terra. Crente não pode ser famoso, é invejoso. Então bora lá, Abraão é famoso? Sim. Só é o pai das maiores religiões monoteístas do mundo. Judaísmo, islamismo e cristianismo, tudo veio da descendência de Abraão. Fraquinho, hein? Então eu vou perguntar de novo, para ver se tu vai me estressar de novo. Abraão é famoso? Sim. Isaac? Sim. E o Jacó? Sim. E o Moisés? Sim. E o Davizinho? Sim. Só os top, né? Aí você lê Hebreus 11, pastor, isso é distante da minha realidade. Noé, Abel, Abraão, Moisés, o cara falava com Deus face a face. Davi, que isso, pastor? Josué, só os top. Só que Hebreus 11 não fala só da fé de famosos.
Olha o versículo 2. Os antigos alcançaram testemunho. Quem? Os antigos. Versículo 32. Ele fala nomes famosos: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. E termina assim, ó: profetas. Quais? Quem? Profeta. Só sei que falava a palavra de Deus, não sei o nome não. Mas venceram pela fé. Versículo 35. Uns torturados. Quem? Uns. 36. Outros experimentaram escárnios. Quem? Outros. Tá, pastor, mas sem fama nenhuma, mas tem uma coisa sobre eles que eu quero sobre mim também. O quê? 38. Homens dos quais o mundo não era digno. O que te torna especial não é seu nome famoso, é a sua fé. É assim que você vence suas guerras. Só Deus sabe o que você enfrentou e enfrenta, mas você está aqui. Porque não desiste de Jesus apesar das suas fraquezas. Fé é fundamento. Eu quero encerrar no capítulo 12. Está aparecendo para vocês aí, não está? Capítulo 12. 12? Olha só. Leia aí, gente, leia aí. Parou. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. As testemunhas do capítulo 12 são esses heróis da fé do capítulo 11. Sabe o que o autor está dizendo? Você está numa corrida de fé. E sabe quem está na arquibancada? Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Moisés. É igual tu vai cantar: irmão aqui vem cantar. Aí tu olha pro lado, tá Samuel Messias. Canta aí, velho. Eu vou ali pregar. E quem tá sentado aqui? O Silas Malafaia para me ouvir pregar. De bigode, que era mais bravo. Imagine, irmão. Imagine você dizendo assim: ó, eu creio, eu tenho fé. Eu creio, você vai ver que eu tenho fé. Aí você chega lá, né? E aí, só fé, eu tenho fé. Você acha que você tem fé. De repente, você entra na carreira da fé, Abraão. Aí Abraão diz: deixa eu ver se você tem fé. Aí José diz: deixa eu ver sua fé, deixa eu ver. Aí Moisés diz assim: eu renunciei ao Egito preferindo sofrer no deserto. Eu tinha comida de príncipe, roupa de príncipe, casa de príncipe. Troquei tudo para sofrer com o povo de Deus no deserto. Deixa eu ver sua fé. Olha a arquibancada cheia de testemunhas, cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Você diz: não tem como. Olha o tipo de gente que venceu pela fé. Como que eu chego lá? Ele fala no versículo 2, meu Deus, é 1 mais 1, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador. Abraão teve fé, Jacó teve fé, Moisés teve fé. Eu olho para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, eu chego, eu venço. Fica em pé, irmão, pela fé. Aleluia. Aleluia. Sara a fé do seu povo, Jesus. Sara a fé do seu povo, Jesus. Se alguém está abatendo a sua fé, se alguma leitura, se algum vídeo mexeu com a sua fé, Jesus está dizendo: eu te devolvo a firmeza. Eu te devolvo pela graça a firmeza. Creia, quem crê é dependente. Quem depende recebe graça.